Bom, a gente está vendo aí o livro de Efésios e não era a minha intenção ir versículo a versículo e tal, mas a gente já foi assim o primeiro capítulo e nós vamos entrando aqui no capítulo 2, os versos de 1 a 10. Eu vou tentar correr um pouquinho, porque o nosso tempo está um pouquinho avançado hoje por causa da ceia do Senhor. Mas nós vamos então compartilhar a palavra. Mantenha a sua Bíblia aberta aí, porque isso vai te ajudar a compreender melhor. Nós faremos a leitura desses versículos à medida que a gente for comentando os versículos. Então a gente vai fazendo a leitura dos versículos. Efésios 2, versos de 1 a 10. A gente viu aí no capítulo 1 que depois de demonstrar que nós pertencemos a Deus por meio de Cristo, o apóstolo Paulo ele se volta agora para a nossa posição em Cristo. Então Paulo agora ele vai mostrar a nossa posição em Cristo, quem somos nós em Cristo. E ele diz que nós fomos tirados realmente do túmulo, da negritude das covas, e fomos conduzidos ao trono celestial, né? Às regiões celestiais. Paulo primeiro ele sonda as profundezas do pessimismo acerca do homem e depois ele sobe às alturas do otimismo acerca de Deus. Então ele fala da nossa condição e realmente é pessimista nisso, mas quando ele fala com otimismo então das grandezas de Deus. O que Paulo faz nessa passagem, amados irmãos, é pintar um contraste bem vívido entre o que o homem é por natureza e aquilo que ele pode vir a ser mediante a graça de Deus. As duas ideias dominantes aqui do texto são: estando vós mortos, e ele, Deus, vos deu vida. A passagem toda, querido, é uma espécie de biografia espiritual, contando como eram os destinatários da carta de Paulo, ou seja, como éramos nós, certo? Antes de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, e o que vieram a ser depois que conheceram o Evangelho, ou o que viemos a ser depois que conhecemos o Evangelho de Cristo. E Paulo fala depois, então, do propósito de Deus em realizar essa extraordinária transformação. O texto em apreciação, ele fala de 4 grandes obras realizadas por Deus na vida do homem. O homem que foi resgatado, o homem que saiu da sepultura, o homem que foi chamado realmente a uma nova vida. O texto vai falar primeiro da obra do pecado contra nós, depois ele vai falar da obra de Deus por nós, e depois ele vai falar da obra de Deus em nós, e finalmente Paulo vai falar sobre a obra de Deus por nosso intermédio, ou a obra de Deus através de nós. E esses são os nossos 4 pontos da mensagem. Você que gosta de mensagens pontuadas, você tem aí então os 4 pontos da mensagem, e o primeiro ponto da mensagem é a obra do pecado contra nós. O texto diz assim, Efésios 2, de 1 a 3, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, diz o apóstolo Paulo. A condição do homem sem Deus, querido, é desesperadora. O diagnóstico que o apóstolo Paulo faz aqui se refere ao homem caído em uma sociedade caída em todos os tempos e em todos os lugares. Esse é o retrato da condição humana universal. Nós precisamos entender que o pecado não é como uma dessas enfermidades que alguns pegam e outros não pegam, alguns adoecem e outros não. O pecado, ele está no homem. Todos nós nascemos já contraídos dessa doença, desse pecado.
é algo que todo ser humano está envolvido, e todo ser humano é culpado. O pecado não é uma simples erupção esporádica, mas o estado, a condição universal do homem. Paulo relaciona aqui 4 fatos que são dramáticos a respeito do homem antes da sua conversão. Então Paulo vai dizer, antes da conversão do homem, em primeiro lugar ele diz que o homem está morto. Versículo 1, ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Antes de argumentar o sentido dessa morte espiritual, eu preciso explicar o que ela não é. Sabe, a morte espiritual não quer dizer que o homem que está morto em seus pecados não possa fazer coisas boas. Não significa que o indivíduo não regenerado, ele não possa levar uma vida moralmente aprovada, ser civilmente decente, viver uma vida familiar responsável, ter uma vida moral aprovada. Uma pessoa não regenerada, ela pode sim ser um bom cidadão, ser um bom pai, ser uma boa mãe, ser um bom filho. Sabe, os pecadores podem fazer bem àqueles que lhe fazem bem. Lucas 6,33 diz, se fizerdes o bem, se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Às vezes os bárbaros revelam muita bondade, Atos 22, verso 28, verso 2. Portanto, o que essa expressão quer dizer? Mortos nas vossas transgressões e pecados. É claro que Paulo aqui ele está falando exatamente de uma morte espiritual. Antes de Cristo, o homem está vivo para as atrações do pecado, mas ele está morto para Deus. O homem é incapaz de entender, de apreciar as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Sabe, ele não possui vida espiritual e ele não pode fazer nada que possa agradar a Deus. Observa, da mesma maneira que uma pessoa fisicamente está morta, a pessoa fisicamente morta não responde a estímulos físicos, também uma pessoa morta espiritualmente é incapaz de responder aos estímulos espirituais. Um cadáver, ele não ouve, não vê, não fala, não sente, não tem fome, não tem sede, ele está morto. Também uma pessoa morta espiritualmente não tem percepção para as coisas espirituais, ele não sente gosto, não sente prazer por essas coisas. Uma pessoa espiritualmente morta não tem apetite para as coisas espirituais, não tem prazer nas coisas lá do alto. O indivíduo morto em suas transgressões e em seus pecados, ele não se deleita, ele não se agrada, ele não se alegra em Deus. Ele está morto espiritualmente. E Paulo diz a causa dessa morte. Ele fala que a causa da morte são as transgressões e os pecados. E a palavra grega aqui, paraptoma, para transgressão, quer dizer queda, dar um passo em falso que envolve ultrapassar uma fronteira conhecida, ou desviar-se do caminho certo. Já a palavra aqui grega para pecado, que ele usa hamartia, quer dizer errar o alvo. Pecado é não chegar aonde se deveria chegar, ou aquilo que poderia ser. Se nós juntarmos as duas palavras, elas abrangem aspectos positivos e negativos, o ativo e o passivo. Ou seja, diante de Deus, os nossos pecados são tantos de comissão como de omissão. Diante de Deus somos rebeldes fracassados, e como resultado disso, nós estamos mortos, espiritualmente mortos. A Bíblia diz, Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Morte é separação. Da mesma forma que a morte física separa o corpo da alma,
A morte espiritual separa o homem de Deus. Separa o homem de Deus, que é a fonte da vida. É como se o mundo todo fosse um imenso cemitério e cada pedra tumular estivesse a mesma inscrição: morto por causa do pecado. O mundo está realmente condenado. E como eu disse, é importante ressaltar que aquele que não crer, aquele que não tem Cristo, o incrédulo, ele não está apenas doente, ele está morto. A pessoa sem Cristo não necessita de restauração, mas necessita de ressurreição. Não basta, fazer uma reforma. A pessoa precisa nascer de novo. O mundo, querido, é um grande cemitério cheio de pessoas mortas espiritualmente. E embora elas estejam vivas fisicamente, elas estão desprovidas de vida espiritual. E embora estejam em plena atividade mental, elas estão completamente mortas espiritualmente. As pessoas precisam saber disso. E é nossa responsabilidade comunicar esse evangelho. Em segundo lugar, o homem é desobediente. Paulo diz no verso 3, parte A: nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Há três forças, amados irmãos, que levam o homem a essa desobediência: o mundo, o diabo e a carne. Essas três forças levam o homem a desobedecer ao Senhor. Precisamos entender o que é o mundo. O mundo que Paulo está se referindo aqui na passagem não é o sinônimo da natureza criada por Deus. Mas o mundo que Paulo se refere aqui é esse sistema que pressiona cada pessoa para se conformar aos seus valores. E Paulo diz lá em Romanos 12:2 que nós não devemos nos conformar com esse mundo. O apóstolo João, ele é enfático ao dizer que quem ama o mundo não pode amar a Deus. 1 de João 2,15. Tiago declara com a mesma ênfase de que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Tiago 4, verso 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós precisamos escolher a quem queremos servir. Nós precisamos escolher em quem nós queremos viver. Se nós queremos viver no mundo ou se nós queremos viver em Deus. Precisamos fazer essa escolha. Todo homem precisa fazer essa escolha. Porque sempre que os seres humanos são desumanizados, seja pela opressão política, seja pela pobreza, pela fome, pelo desemprego, pela discriminação racial ou qualquer forma de injustiça, aí nós podemos detectar esses valores subhumanos do presente século e deste mundo que o apóstolo cita no texto. A segunda força que leva o homem à desobediência é o diabo. Vejamos acerca do diabo. Bom, o diabo trata-se de um espírito que atua nos filhos da desobediência. O diabo é o patrono dos desobedientes. Ele rebelou-se contra Deus. E ele deseja que os homens também desobedeçam a Deus. Ele tentou Eva no Éden com a mentira. Ele levou os nossos pais à desobediência. O diabo é um inimigo invisível, porém real. Tão real como eu estou aqui agora. Ele não dorme, ele não tira férias, ele é violento. Ele é violento como um dragão, ele é venenoso como uma serpente, ele ruge como um leão, mas ele se apresenta travestido em anjo de luz. E é assim que ele engana. Sabe, não podemos subestimar o nosso inimigo. Antes, nós devemos nos acautelar, sabendo que esse arqui-inimigo, ele veio para fazer três coisas: matar, roubar e destruir.
A terceira coisa que leva o homem à desobediência é a carne. A carne não é o nosso corpo, mas é a nossa natureza caída, a natureza com a qual nascemos. Salmo 51, verso 5, descreve isso. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. O Salmo 58, verso 3 também vai falar a esse respeito. Sabe, essa natureza caída com a qual nós nascemos, ela deseja controlar a nossa mente, deseja controlar o nosso corpo, levando-nos à desobediência ao Senhor. Há um impulso em nosso interior para fazer o mal. O mal não está apenas nas estruturas exteriores, mas, sobretudo, ele está em nosso interior. Ele procede do nosso próprio coração, da nossa própria mente. A inclinação da nossa natureza é a inimizade contra Deus. Nós praticamos o mal porque isso é inclinação da nossa natureza, e nós não temos como mudar isso. Nós não precisamos ensinar ninguém a fazer coisas erradas. Ninguém precisa ensinar uma criança a mentir, ninguém precisa ensinar uma criança a desobedecer. Não precisa, isso já vem dentro dela mesmo. E nós não temos como mudar isso. Só o Senhor pode mudar, nos dar uma nova natureza. O profeta Jeremias, lá em Jeremias 13, 23, ele diz assim: pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas pintas? Poderei vós fazer o bem estando treinados para fazer o mal? O homem naturalmente age assim. Em primeiro lugar, o homem está morto. Em segundo lugar, ele é desobediente. E em terceiro lugar, Paulo diz que o homem é depravado. A parte B do versículo 3: segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O homem não convertido, querido, ele vive para agradar a vontade da carne, para agradar os desejos do pensamento. As ações do homem, elas são pecaminosas porque os seus desejos são pecaminosos. O homem é escravo do pecado. Alguém disse que o homem anda com o pescoço na coleira do diabo e no cabresto do pecado. Concordo. O homem está em estado de depravação total. Todas as áreas da sua vida foram afetadas pelo pecado. Razão, emoção, volição, tudo foi afetado. Isso não quer dizer que o incrédulo, como disse, ele não possa fazer o bem natural, social e moral. O incrédulo, ele se sensibiliza com as causas sociais, ele se compadece, ele ajuda as pessoas, mas ele não pratica obras com reconhecimento de que são para a glória de Deus e nem com gratidão pela sua salvação. Eu quero concluir esse ponto dizendo que antes de Jesus Cristo nos libertar, nós estávamos sujeitos a influências opressoras, tanto internas como externas. No exterior estava o mundo, no interior a nossa carne, a natureza caída. E além desses dois, operando ativamente por meio dessas influências, havia aquele espírito maligno, o diabo, o príncipe do reino das trevas, que mantinha-nos em seu cativeiro. E em quarto lugar, o homem está condenado. Verso 3, parte C: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, diz o apóstolo. O homem não convertido, por natureza é filho da ira, e pelas obras é filho da desobediência. A pessoa incrédula, não salva, ela já está condenada. João 3, verso 18: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Fora de Cristo, querido, o homem está morto por causa do pecado.
escravizado pelo mundo, pela carne, pelo diabo, além de condenado sob a ira de Deus. O que é a ira de Deus? A ira de Deus é a sua reação pessoal frente a qualquer pecado. É a reação de Deus frente a qualquer rebelião contra Ele. A ira de Deus é a sua santa repulsa a tudo aquilo que conspira contra a sua santidade. A ira de Deus também não é só para essa vida, mas também para a vida vindoura. Aqueles que vivem debaixo da ira de Deus são entregues a si mesmo pela escolha deliberada que fizerem ao rejeitar o conhecimento de Deus e de se entregar a toda sorte de idolatria, de devassidão. Além disso, essas pessoas terão que suportar por toda a eternidade a plena fúria ou furor do Deus Todo-Poderoso. Ponto 2. A obra de Deus por nós. Então, depois de Paulo demonstrar a condição do homem, o que o pecado faz com o homem e como o pecado destrói completamente o homem, Paulo agora vai falar da obra de Deus por nós, o que Deus faz por nós. E ele fala da redenção. Nós somos redimidos por 4 atividades que Deus realizou em nosso favor, salvando-nos das consequências dos nossos pecados. Nessa passagem, de um modo admirável, Paulo nos mostra o contraste entre a condição atual dos crentes e a sua condição anterior. Antes, diz o apóstolo Paulo, nós éramos objetos da ira de Deus, agora somos beneficiários da sua misericórdia. Verso 4. Antes, nós estávamos presos pela garra da morte espiritual, mas agora ressuscitamos para a nova vida. Versos 5 e 6. Antes nós éramos escravos do pecado, mas agora somos salvos pela graça de Deus. Verso 5. Antes nós caminhávamos pela estrada dos desobedientes, agora usufruímos da companhia de Deus. Versos 5 e 6. Sabe, somos redimidos por atividades que Deus realizou em nosso favor. 4 grandes e gloriosas verdades merecem destaque. Em primeiro, Deus nos amou. Observe o verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, diz o texto. Por natureza, querido, Deus é amor. Mas o amor de Deus com relação aos pecadores transforma-se em graça e em misericórdia. Deus é rico em misericórdia e é rico em graça. Capítulo 2, verso 7. E essas riquezas tornam possível a salvação do pecador. Somos salvos pela misericórdia e pela graça de Deus. Tanto pela misericórdia como pela graça vem a nós por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Cristo na cruz dispensa sobre nós misericórdia e graça. Foi no Calvário, amado irmão, que Deus demonstrou o seu repúdio ao pecado e seu amor por nós, pecadores. O apóstolo Paulo não só fala sobre nossa salvação, mas ele fala também sobre a motivação de Deus em nos salvar. E Paulo, ele relaciona aqui, ou ele enumera 4 palavras: amor, misericórdia, graça e bondade. Ao ressuscitar Jesus Cristo, Deus demonstrou a sua suprema grandeza do seu poder. E ao nos salvar, Ele demonstra a suprema riqueza da sua graça. Capítulo 2, verso 7. Para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Em segundo lugar, Deus nos ressuscitou. Verso 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Deus tirou-nos da sepultura espiritual em que o pecado havia nos colocado. Deus realizou uma poderosa ressurreição
espiritual em nós por meio do seu Espírito Santo. Quando cremos em Jesus, nós passamos da morte para a vida. João 5, verso 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Observa o verbo, passou. Não passará. Quem crer já passou, quem crer já está vivo, quem crer tem a vida eterna. Ele não terá a vida eterna, já tem a vida eterna. O Senhor já nos deu esse presente. Recebemos vida nova, a vida de Deus em nós. Deus nos amou, Deus nos ressuscitou e, em terceiro lugar, Deus nos exaltou. Observa o verso 6. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós não só saímos da sepultura, nós fomos ressuscitados, mas também fomos exaltados. Porque nós estamos unidos em Cristo, somos exaltados com Cristo. Agora, amado irmão, nos assentamos com Ele nas regiões celestiais, acima de todo principado e de toda potestade, amém? Observe que as três exaltações de Cristo, ressurreição, ascensão e assentar-se ao trono, agora são repetidas na vida daqueles que são salvos. Em Cristo, Deus nos deu vida, ressuscitou-nos e nos fez assentar nas regiões celestiais. Esses três eventos históricos, deu-nos vida, ressuscitou-nos, fez-nos assentar. Eu posso dizer que é a nossa escalada para a exaltação junto com o Senhor, amém? Em quarto lugar, Deus nos guardou. Versos de 7 a 9. E o texto diz assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O último propósito de Deus em nossa salvação é que por toda a eternidade a igreja possa glorificar a sua graça. Essa é a finalidade. A meta principal de Deus na nossa salvação é a sua própria glória. Realmente haverá uma demonstração nos céus, não uma demonstração de nós mesmos, mas sim uma demonstração incomparável da riqueza da graça, da misericórdia e da bondade de Deus por meio de Jesus Cristo. Amado irmão, a salvação é um presente, não é uma recompensa. Certa vez perguntaram para uma senhora romana: onde estão as suas joias? E ela chamou seus filhos e, apontando para eles, disse: eis, aqui estão as minhas joias. Somos as joias preciosas do Senhor. Somos o troféu da graça de Deus. Sabe, para reforçar essa declaração positiva de que fomos salvos, somente pela graça de Deus, por meio da confiança em Cristo, Paulo ele acrescenta duas negações que se equilibram. A primeira ele diz assim: e isto não vem de vós. E a segunda, ele diz: não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação não pode ser pelas obras, porque a obra total da salvação foi plenamente realizada por Cristo na cruz. O que você pode acrescentar nessa obra? Absolutamente nada.
João 19:30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Quando Jesus ali na cruz entrega o seu espírito ao Senhor, ele diz: está feito, está completamente pago, não tem nenhuma pendência. Eu comprei os seus filhos. Querido, não há nada que nós possamos fazer para completar o serviço do Senhor Jesus Cristo. A obra da salvação está completamente realizada. Não podemos acrescentar nada. A obra está completa. Não existe mais nenhuma necessidade de sacrifícios, de rituais. Fomos reconciliados com Deus. O véu do templo se rasgou. Os templos tinham um véu que separava o santo do santíssimo. Só entrava naquele lugar santíssimo os sacerdotes. Depois de purificados, de tomar banho, de passar um tempo de jejum, e entrava uma vez por ano. Mas quando Cristo morreu, esse véu se rasgou de alto a baixo, simbolizando agora nós temos acesso direto ao Pai. A obra da salvação está feita e nós chegamos ao Pai por Cristo Jesus, amém? Pela graça somos salvos. Tanto a fé como a salvação são dádivas, são presentes de Deus. A salvação é pela graça, mas também por meio da fé. É a graça que nos salva pela instrumentalidade da fé. É muito importante ressaltar que Paulo não está falando de qualquer tipo de fé. A questão não é a fé, mas a questão é o objeto da fé. É onde você está depositando a sua fé. Não é a fé na fé. Não é a fé nos ídolos. Não é a fé nos ancestrais. Não é a fé na confissão positiva. Eu posso, então eu consigo. Não é a fé nos méritos. É fé em Cristo Jesus, o Salvador. Precisamos depositar a nossa fé em Cristo, porque só nele há salvação. Terceiro, a obra de Deus em nós. Versículo 10, parte A. E Paulo diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. A palavra aqui é bem interessante observar essa palavra grega para feitura. É poema, que significa poema. É interessante porque nós somos obra da arte de Deus, a obra-prima do Todo-Poderoso. A salvação é a nova criação de Deus. Nós não criamos a nós mesmos, não produzimos vidas em nós mesmos. A salvação é uma obra exclusiva de Deus por nós e em nós. É Deus trabalhando em nós. É Deus fazendo o seu poema em nós. Ele ainda não terminou de escrever o último capítulo da nossa vida, querido. Nosso poema ainda está em aberto. O Senhor continua escrevendo. O seu propósito eterno não é só nos levar para a glória, mas nos transformar em imagem do Rei da glória. Deus está trabalhando em você. Deus está escrevendo as últimas páginas. Ele quer te levar e quer te transformar à semelhança de Cristo Senhor. Sabe, muitas pessoas olharam para Abraão e viram nele um velho senil, um velho de mais de 100 anos sonhando em ser pai com aquela idade. Mas Abraão acreditou. Ele acreditou contra toda esperança e tornou-se um gigante na fé, pai de todos os que creem. Muitos olharam para Pedro e viam como um pescador rude,
uma pedra bruta, mas Jesus fez dele uma joia preciosa, lapidada, rica para o seu reino. Muitos olhavam para Paulo e viam um perseguidor da igreja, mas Jesus o alcançou e trabalhou em Paulo, e ele foi transformado no maior missionário de todos os tempos, o maior escritor lido de todos os tempos. Deus está trabalhando em nós. Ele não desistiu de você nem de mim, Ele está trabalhando em nós. Ele continua escrevendo seus poemas. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Romanos 8, verso 29. Deus está esculpindo em nós o caráter de Cristo pelo poder do Espírito Santo. 2 Coríntios 3, verso 18. O instrumento que Deus usa para nos transformar à sua imagem é a sua palavra. A palavra de Deus, como uma espada, que penetra em nós de forma profunda, que muda, que transforma, que lapida. É como se fosse uma bigorna e Deus fosse ali o ferreiro. Ele pega aquelas ferramentas enferrujadas, coloca no fogo, depois vai para a bigorna e dá-lhe a marreta até que se torne um instrumento útil para a sua obra. Transformação dói, mas é necessária. Deus está nos transformando. Então, querido, encare as dificuldades, encare as dores como algo bom na sua vida, porque o propósito de Deus para nós é maravilhoso. Muitas vezes nós não entendemos. O ferro não entende porque tem que ser aquecido e tem que ser espancado, mas depois ele se torna um instrumento útil. O ouro não entende porque precisa ser jogado na fornalha para ser refinado, mas depois ele se torna puro e precioso. Muitas vezes nós não entendemos a fornalha do Senhor. Muitas vezes nós não entendemos as pancadas, as chibatadas que o Senhor nos dá, mas nós podemos ficar tranquilos, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Deus está trabalhando em nós. A conversão, querido, não é o fim da obra. A conversão é apenas o início da obra. O que Deus começou na sua conversão e continua na santificação, será consumado na glorificação. Um dia teremos um corpo semelhante ao corpo de glória do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos brilhar como as estrelas, Daniel 12, verso 3. Sabe, o mesmo poder que tirou você da sepultura e deu vida espiritual, pode agora santificar sua vida, para que você possa ser um belo poema para Deus. Deus trabalha em nós, antes de trabalhar por nosso intermédio. Deus trabalhou 80 anos na vida de Moisés para usá-lo por 40 anos. Deus trabalhou em José antes de levá-lo ao trono. Deus trabalhou em Davi no deserto antes de colocá-lo no trono de Israel. Deus está trabalhando. O poema de Deus que é a sua vida ainda está sendo escrito, amado. Deus está cuidando de você. A obra de Deus por nosso intermédio. Parte B do verso 10. O texto diz: criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós não fomos salvos pelas obras, mas fomos salvos para as obras. É só pela fé que somos justificados, mas a fé que justifica jamais vem sozinha. A fé vem acompanhada das obras. Nós não somos salvos pela fé mais obras, mas pela fé que produz obras. Em relação à salvação, as obras são o resultado e não a causa. As nossas obras,
elas não nos levam para os céus, mas nós levamos as nossas obras para os céus. Apocalipse 14, verso 13. Então, ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Aquilo que nós fizermos para o Senhor, nós levaremos conosco. E receberemos uma paga, os galardões. Eu não quero e nem espero, amado, que você chegue lá com as mãos vazias diante do Senhor. Vocês se lembram da parábola dos talentos? O Senhor distribui talento para um, dois para outro, e vai entregando talentos, e alguns guardam os talentos. E depois o Senhor chega para cobrar. E um diz: ah, Senhor, sabia que o Senhor era justo, rigoroso, então eu guardei o talento. Aqui está o seu talento que você me deu. Ele diz: ô cabra preguiçoso, por que tu pelo menos não aplicou esse negócio aí no banco? Pelo menos ia render juro para mim. Muitos de nós estamos guardando os nossos talentos, nosso chamado, a nossa vocação. Nós precisamos aprender a servir o Senhor. Eu acho que dá para explorar esse pedacinho aqui. A tensão entre fé e obras não é nova. Lutero chegou a pensar que Tiago estivesse contradizendo Paulo. Romanos 3:28, Tiago 4:2, Romanos 4, 2, 3, Tiago 2:21. Ele faz a comparação desses textos. Depois você pode abrir sua Bíblia e fazer essa comparação. E Lutero chegou a chamar a epístola de Tiago como uma carta de palha. Ele sentiu que a epístola de Tiago não tinha peso do Evangelho. Mas será que Tiago estava contradizendo Paulo? Na verdade, eles se completam. Paulo falou que a causa da salvação e a justificação é somente pela fé. Tiago diz que a evidência da salvação são as obras da fé. Paulo olha para a causa da salvação e fala de fé. Tiago olha para a consequência da salvação e fala das obras. A questão levantada por Paulo era: como a salvação é recebida? A resposta é: só pela fé. A pergunta de Tiago era: como essa fé verdadeira é reconhecida? E a resposta é: pelas obras. Assim, Tiago e Paulo não estão se contradizendo, mas se completando. Somos justificados diante de Deus pela fé. Somos justificados diante dos homens pelas obras. Deus pode ver nossa fé, mas os homens, eles só podem ver as nossas obras. Então, o nosso testemunho é aquilo que nós fazemos para o Senhor aqui na terra. Paulo fala sobre as obras que são resultado da salvação. E Paulo diz que elas têm duas características. Em primeiro lugar, elas são boas obras. Elas são boas em contraposição às obras inspiradas pelo diabo, pelo mundo e pela carne. Versos 2 e 3. Essas obras não devem ser vistas em nós para a nossa exaltação, mas para a glória de Deus. Então, nós que servimos ao Senhor, precisamos desse cuidado. Fazemos para o Senhor, para a glória do Senhor, e não para recebermos os apulpos dos homens. Fazemos para o Senhor. Em segundo lugar, Paulo diz que estas obras são previamente preparadas por Deus. Enquanto o descrente anda segundo o curso do mundo, o crente anda nas boas obras que Deus preparou para ele de antemão.
Isso quer dizer que Deus tem um plano para a nossa vida. E que nós podemos realizar em vida o plano que Deus tem, o plano que Deus traçou para nós. Ah, pastor, como é que eu faço isso? Em comunhão com o Senhor. Ouvindo o que Deus tem para falar para mim. E como é que eu vou ouvir Deus? Lendo sua palavra. É assim que Deus fala conosco. Ele fala de muitas maneiras, mas principalmente pelo estudo da palavra. Deus tem um plano para você, querido. Ele traçou uma vida para você. E se você e eu seguirmos esses planos, com certeza, a vida será extremamente agradável, boa de se viver. Pode até não ser fácil, porque todos nós, o Senhor sempre nos levará por caminhos altos, mas também por vales. Então nós temos os momentos dos caminhos altos, mas nós temos o momento dos vales. E Deus sempre nos conduzirá assim. Viva o plano de Deus para a sua vida. Busque o Senhor em oração. Descubra o que Deus tem para você. Pergunte para o Senhor. Pergunta para Ele: Pai, eu preciso saber. O que eu devo fazer hoje? Eu já estou concluindo. O pecado escraviza, destrói completamente o homem, levando a viver à mercê da vontade da carne, dos pensamentos. O homem está morto espiritualmente, vive oprimido pelo demônio, pelo diabo. Mas Deus, por causa do seu grande amor, Ele providenciou uma saída, uma solução, uma salvação para todos nós, através do sacrifício de seu Filho e da sua ressurreição. Ele também nos deu vida eterna. Deus trabalha em nós, nos levando para o caminho da santificação, para o caminho do serviço. E Deus espera trabalhar através de nós, mostrando ao mundo, através das nossas obras, o seu amor, a sua graça, a sua bondade e a sua misericórdia. Que nós possamos viver a vontade de Deus para as nossas vidas hoje e sempre. Amém?